Os motores do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group ligaram-se pela primeira vez na Rampa da Penha. Um início de 2018 com alterações ao nível das categorias. Além do absoluto, passámos a ter o título de campeão de protótipos, GTs, turismos e clássicos. Embora nas provas é diferente, nas provas não há classificação absoluta nem nos turismos nem nos clássicos e existe a classificação às divisões, porque os títulos só são atribuídos para o FPAC no final do ano. Nas provas o que há é troféus independentes de cada prova. Reduzimos também cerca de 50% das categorias, agrupámos algumas classes que não se justificavam. Mas penso que foi salutar esta mudança porque vai permitir, por um lado, que os clubes não tenham de entregar tantas taças, por outro lado, a FPAC não tem tantos campeões e, por outro lado, aqueles poucos que há têm alguma credibilidade. Em discussão entravam também 2 taças de Portugal, com uma reservada aos clássicos. Daí seguiu-se a mítica Falperra, que marcou a estreia de Gabriela Correia, que fazia 16 anos e se tornou na mais jovem de sempre do campeonato. Vai ser um dia especial porque eu também faço anos e vai ser a primeira vez que subo uma rampa e que conduzo um carro em competição. Vai ser bastante essencial para o meu começo agora aqui nas corridas. A Falperra recebeu, como habitual, o europeu. Também a ronda seguinte, na Serra da Estrela, se quis afirmar nesse panorama. A Serra da Estrela é uma marca do automobilismo, desde a década de 70. É uma prova que foi considerada, na altura em que era do europeu, como das melhores provas do campeonato europeu e ela tem todas as condições. As negociações estão iniciadas e esperamos reunir essas condições para podermos já candidatar a prova já em setembro para que ela para o ano seja candidata ao Campeonato da Europa para 2020. Seja como for, para o público, todas as provas ocupam um lugar especial no coração. Em Santa Marta não podia ser diferente. Vou a todas, faço o campeonato nacional todo de montanha e faço o de velocidade todo. Faço as provas todas, vou a todas. Por que é que faz isso? Porque eu gosto muito, é o desporto favorito meu e gosto de ver e tinha pena de não andar aí também. Já fui ver a rampa de Porca de Mursa, de algumas rampas em geral já. Estou a gostar particularmente desta também. Sou de cá e venho todos os anos ver este evento, não é, que é nosso. Eu gosto muito. Porquê? Porque eu gosto de ver os carros correr e entram bem na curva e eu gosto muito deste. A mim agradam-me todos os carros, cada um dentro da sua categoria, todos são bons. Depende, uns são mais potentes, outros são mais coisas, por isso é que há categorias e classes e diferentes, mas todos são bons. Com força, com garra, para poderem ganhar, para poderem vencer, então, assim. Eu acho que é uma prova que atrai mais público e acho que, pronto, para já o não pagar também já por si já é muito bom. E acho que o público em geral também gosta deste tipo de provas. Nós já há uns anos atrás fazíamos a rampa de Santa Marta e agora voltamos a ter novamente a rampa de Santa Marta connosco, que deixa feliz todos o pessoal daqui de Santa Marta Penaguião e pronto, traz-nos cá a ver a rampa, não é? Eu gostava de experimentar qualquer um deles. A mim serve-me qualquer. Logo que são carros de competição, serve-me qualquer. Já falámos de pilotos, de público, mas sem os que fazem parte da organização, nada disto aconteceria. No Caramulo destacou-se o trabalho dos comissários de pista. Esses para mim são os heróis, aqueles que estão os 2 dias ao longo do percurso e ao sol, à chuva, isto foi mesmo o que aconteceu este fim de semana. Enfim, foram a essas pessoas o meu interno e grato reconhecimento pelo seu sacrifício em prol do desporto de montanha, neste caso. A paixão move mesmo montanhas e a 6ª ronda em Mursa trouxe o regresso de Pedro Coelho Saraiva, que sofreu um forte acidente em Santa Marta. A expectativa era muita, porque voltarmos a andar num carro de competição é sempre difícil depois de um acidente tão grave quanto aquele que eu tive em Santa Marta. Mas tínhamos que tentar, acho que psicologicamente estávamos muito fortes, porque pensamos que a culpa em Santa Marta não é totalmente do piloto e então estávamos muito fortes, apesar de cada vez que estamos a abordar uma curva pensamos que podia ser mais depressa, mas travamos e reduzimos o carro a nível de velocidade por causa do problema que tivemos em Santa Marta. As curvas do Monte Farinha na Rampa Senhora da Graça foram o traçado escolhido para a 7ª ronda do campeonato. Se em pleno setembro se esperava sol e calor, as fortes chuvas e a trovoada no primeiro dia de prova vieram perturbar o desenrolar das corridas.
Uma rampa marcada também pela apresentação oficial dos 6 pilotos portugueses presentes no FIA Hill Climb Masters. José Correia, Pedro Coelho Saraiva, Manuel Correia e Joaquim Teixeira formaram equipa. O que eu posso prometer em nome dos meus colegas, porque sei em quem estou a representar enquanto estou a dizer isto, é que qualquer um deles vai fazer o máximo possível e impossível para conseguirmos trazer o que seria bom, um dos 3 primeiros lugares do pódio deste Master. Sérgio Nogueira e Pedro Marques também fizeram parte do leque de portugueses em Itália. Mas ainda na Senhora da Graça, a festa não foi só para os pilotos. O público ao longo da rampa também se divertiu, num evento que atrai muita gente a Mondinho de Basto. Traz muito mais vida, dá mais dinamização à Senhora da Graça e a Mondinho. É bom, é bonito ver. Mesmo até a organização, a disposição da paddock, as boxes, aquilo tudo é bonito, gosto de ver isto. Eu não sou marinheiro, sou capitão, sou capitão, sou capitão. Bam, 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 bam. O que me trouxe cá é o bichinho, é o gosto pelo este desporto. O campeonato de montanha é um dos campeonatos que eu gosto e que sigo praticamente de início a fim. Bam, 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 bam. Para lamba bamba, para lamba bamba, se tecido da ponta de gracias, da ponta de gracias, familiarita, e arriba. Olha aqui, Afonso, diz olá. Não. Gosta desde pequenino, também desde pequenino já gosta como o pai dos carros, paixão dos carros. Ai arriba, por ti seré. Bam, 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 bam. Depois de 7 provas, a 8ª no Centro de Boticas, a última jornada da temporada. Foram 8 provas, decisões a quadriplicar e um ambiente único que sempre foi transversal a todo o campeonato. Muita emoção, momentos felizes, momentos menos bons, muita animação e companheirismo fizeram parte desta época. E vamos ao balanço do que aconteceu em pista. E começamos com a Taça de Portugal de Clássicos de Montanha, liderada por Domingos Fernandes, que depois de ter entrado em Mursa com um ponto de desvantagem, aproveitou a ausência do líder Abel Marques para conquistar pontos. Marques foi mesmo o primeiro líder da taça, ao vencer na Penha. Foi um fim de semana bom, um bocado perigoso, porque o piso não estava como eu gostaria de estar, e quando começou a estar, bom, deu para arriscar mais um bocadinho, deu para raspar uns ralhositos, mas gostei muito de correr na minha terra. Mas José Pedro Figueiredo teve algo a dizer nestas contas, é que o piloto venceu na Estrela, em Santa Marta e ainda no Caramulo. Correu tudo bem, o carro esteve perfeito, as subidas correram bem, o espírito da amizade aqui é fantástica, foi um fim de semana em cheio. Não completei a terceira, não fiz a terceira porque estava a chover, já não havia nada a discutir, já tinha o melhor tempo, o somatório dos melhores tempos e ia arriscar não valia a pena. Mesmo que sem pontuar, Arnaldo Marques não quis deixar de estar presente na mítica Ronda da Falperra para, apesar de ter ficado com os travões colados, vencer dentro da taça. Foi um bocadinho complicado, estava a chover muito, eu não tenho pneus de chuva, portanto tive que vir com muita cautela para não cometer erros, portanto, mas correu bem. Depois ontem já fiz o primeiro tempo dos clássicos 1300, hoje melhorei o tempo da primeira subida de manhã, portanto já estava ganho, que são as 2 primeiras corridas, os 2 melhores tempos que contam. Agora já vim mais descontraído, fiz o mesmo tempo de ontem, portanto, correu bem. Estou muito contente por ter conseguido vencer a taça. Já na Senhora da Graça, Abel Marques era o único concorrente, mas acabou por ficar pelo caminho, antes mesmo de fazer a primeira subida oficial. Já na última prova foi a vez de José Figueiredo voltar às vitórias, à frente de Domingos Fernandes, vencedor da Taça de Portugal de Clássicos de Montanha 2018. E quando se diz Taça de Portugal de Montanha, os nomes Armando Freitas e Lionel Brás surgem automaticamente na cabeça. Mesmo a trocar de carro, Freitas dominou as 2 primeiras rondas, mas na Serra da Estrela foi a vez de Lionel Brás. Santa Marta, no Caramulo e em Mursa, em que a vitória lhe permitiu assumir a frente do campeonato, já que seguia até lá com 3 pontos de desvantagem e Freitas voltou a não marcar presença. Mesmo com problemas de radiador, a Senhora da Graça também não lhe escapou.
O traçado estava mais que conhecido, o carro também esteve bem, além de aqui ter um problema na última subida com a caixa, mas já estava tudo decidido, por isso foi muito bom. Em Mondim também conheço bastante bem, porque sou descendente de lá, conheço bastante bem. Boticas também gosto de fazer, por isso, se não houver nada em contrário, estarei presente nas duas. José Oliveira, que teve um campeonato sem correr demasiados riscos, até porque na jornada inaugural bateu, também teve a oportunidade para amealhar mais pontos em Mursa, mas um despiste deixou de fora. Em Boticas, os únicos concorrentes inscritos e na frente da competição entravam-se separados por 16 pontos. José Oliveira terminou no segundo lugar, mesmo no posto nas contas da taça, à frente de Armando Freitas. Na subida oficial de abertura, o desgaste dos pneus levaram Lionel Braz a dar um pequeno toque no final. Ainda assim, o tempo não foi tão mau quanto esperado. Na derradeira subida, sentiu o carro a falhar, mas isso pouco interessou, porque a taça já estava ganha. Foi vir para estar presente, para que os meus patrocinadores também pudessem cumprir o objetivo no fundo e divertir-me ao máximo. Também consegui um bom andamento e pronto. No Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha, na Divisão 6, a temporada não começou nada bem para Carlos Oliveira, que teve de desistir. Mas a vingança chegou logo na prova seguinte e seguiu embalado até à terceira na Serra da Estrela. Mas, sem marcar presença em Santa Marta, foi a vez de Ricardo Loureiro fazer o bicho depois de ter vencido na Penha. O piloto tomou-lhe o gosto e fez questão de vencer em casa. Foi muito bom, foi intenso, foi muito renhido, nomeadamente com o Carlos Oliveira, e quando assim as coisas têm um sabor especial, o facto de estar a ganhar em casa também tem um sabor muito bom, e foi um fim de semana espetacular, impecável. O mesmo aconteceu em Mursa, duas provas em que Oliveira ficou em segundo lugar e assim Loureiro consolidou a liderança. E como a consistência é a palavra-chave para conquistar um campeonato, Carlos Fava, que evoluiu de prova para prova, era até Mursa o piloto que mais próximo estava do líder. Nessa ronda teve uma luta pelo terceiro posto com Rui Gama, separada por 25 milésimas com vantagem para Fava. A Senhora da Graça foi marcada pelo abandono de dois pilotos. Ricardo Loureiro, vencedor em Mursa, só concluiu a primeira subida de treinos, não alinhando em nenhuma oficial, e Carlos Fava, que à primeira de treinos partiu o motor do Volkswagen 1303. A concluírem a prova estiveram mais dois pilotos. António Torres da Silva fez as duas primeiras subidas oficiais, mas alguns problemas com a embreagem do BMW E21 323i fez com que já não avançasse para a terceira, ficando a 7 segundos e 601 milésimas da vitória. Rui Gama aproveitou as contrariedades de Torres da Silva para chegar ao primeiro posto. Correu bem, eu fui sempre melhorando os tempos, foi perfeito, sem mácula, sem nenhum problema, nada, foi só meter gasolina e andar. Já com o título na divisão garantido, em Boticas, Ricardo Loureiro quis ir à procura daquilo que nunca tinha conseguido: vencer a prova à geral dos clássicos. Apesar de uma primeira subida oficial menos conseguida, tirou 9 segundos na seguinte e fez um tempo semelhante na terceira oficial, levando a vitória. Rui Gama acabou como segundo do campeonato, à frente de Carlos Fava. Na Divisão 5 do Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha, a liderança do campeonato esteve desde o início nas mãos de José Pedro Gomes, que teve Flávio Sainhas, o grande companheiro de lutas. Na Falperra não tiveram tanta sorte, Rui Costa chegou e venceu. Era uma prova que descontraída, não trazíamos grande pressão, embora não esteja a disputar o campeonato de montanha, mas como vinha cá sempre para discutir a vitória e correu bem e fomos doseando sem grande pressão e conseguimos a vitória, que foi o que nós prevíamos que acontecesse. Mas na terceira ronda, Gomes e Sainhas voltaram a repetir o segundo e o primeiro lugares, com a posição mais alta a ir para Gomes. Em rede igual em Santa Marta, mas no Caramulo foi a vez de Sainhas vencer por 956 milésimas. Chegados a Mursa, viram o outsider Luís Delgado, numa participação pontual, conquistar o primeiro posto.
principal objetivo aqui foi brindar ao público e trazer o carro do Luís Barros, que fico já agradecido, foi ele que decidiu e foi ele que mostrou os pneus. E depois também é este que fica, não é? O convívio. Claro, é o convívio, é diferente. Há mais tempo com as pessoas para estarmos a confraternizar. Uma categoria de Flores com José Pedro Gomes a mostrar a potência do carro na Senhora da Graça. Tirando alguns sustos, deu espetáculo ao público e é só completar 2 subidas oficiais. Venceu com 11 segundos e 69 centésimas de vantagem, tornando-se campeão, à frente de Flávio Sainhas e Augusto Vasconcelos. Mas com o campeonato decidido, com o 3º posto conquistado, Vasconcelos foi para Boticas sem concorrência, mas com problemas no carro. A equipe super competente conseguiu arranjar o carro à noite e hoje deu para subir, mas faltaram as 4 provas de ontem, não é? E pronto, foi o que foi possível. De qualquer forma, enfim, aconteceu um milagre. Já tem alguma ideia daquilo que vai fazer para o próximo ano? Eu, em princípio, vou-me manter no campeonato. Vou-me manter com este carro, embora o carro vá ter um upgrade muito grande em termos de motorização e, enfim, e algumas coisas mais que eles têm os seus segredos para mexer no carro. Mas vou continuar. A Luís Nunes e Pedro Marques foram os únicos protagonistas da divisão Turismos 4. Apenas na primeira prova na Penha contaram com a presença de Gustavo Moura, que foi 2º classificado, na estreia de Marcos com o Seat Leon MK3. A partir daí, a matemática foi simples. Pedro Marques ocupou sempre a 2ª posição, com o Luís Nunes a dominar as vitórias, o que permitiu ao piloto focar-se mais na classificação absoluta e em turismos para a restante temporada. Na Senhora da Graça, Pedro Marques acabou por não sair classificado devido a um despiste. Quanto a Luís Nunes, as subidas foram feitas em crescendo. E hoje, com o tempo seco, aí nós estamos muito mais à vontade. A equipa fez um excelente trabalho, proporcionou-me um carro com um setup ideal, imprimimos um ritmo muito forte que nos permitiu conseguir mais uma vitória nos TCRs, onde temos vencido as provas todas até agora, e um 2º lugar à geral nos turismos, que estava dentro do nosso objetivo para este fim de semana. No final das contas, Luís Nunes foi o campeão da divisão 4, com 63 pontos de vantagem para Pedro Marques. Joaquim Teixeira garantiu o título de campeão em divisão Turismos 3 desde o início. 8 provas, 8 vitórias, com o piloto a alcançar ainda pela primeira vez a classificação geral de turismos. Uma prova especial acompanhada pelo filho Daniel Teixeira, que terminou na 2ª posição. Posto que, ao longo da temporada, teve praticamente sempre um piloto diferente a ocupá-lo. Começou com Flávio Machado na Penha, passou por Roberto Meira na Falperra, Sérgio Nogueira na Serra da Estrela, Gabriela Correia em Santa Marta e depois a repetir a dose no Caramulo, Senhora da Graça e ainda em Boticas. Esta última prova que juntou 3 irmãos na divisão 3, Paulo, Pedro e Sérgio Nogueira. Joaquim Teixeira foi assim vencedor da divisão 3. Os objetivos do ano também penso que os atingi, era ficar no pódio dos turismos, consegui, ganhar a minha divisão, consegui. Não serve de infelicidade, mas acho que as 3 primeiras provas nos afetou a mim e aos meus colegas do Arrodas Motrizes, em relação aos 4. Sem chuva, se calhar nas 3 primeiras provas, a luta tinha sido muito mais disputada entre 3 ou 4 candidatos, mas acho que o objetivo foi bom e o objetivo do campeonato também acho que atingiu todos os parâmetros que nós nos propunhamos. A melhor prova é esta moldura que temos aqui, este apoio fantástico do público, que nos tem acompanhado ao longo das 8 provas, o que demonstra que o campeonato está bem, o campeonato tem tendência ainda a melhorar e nós esperamos que o próximo ano seja melhor ainda do que este ano. Gabriela Ribeiro fez 2º no seu primeiro ano de competição, à frente de Sérgio Nogueira. Divisão Turismos 2 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group foi ganha por Manuel Correia, mas a primeira ronda foi ganha pelo homem dos ralis, João Barros, que fez uma participação esporádica. É um fim de semana brilhante, onde me diverti bastante. Vou sair daqui cheio de taças, por isso só tenho que estar contente. Foi um bom regresso,
um ótimo regresso, um regresso que já estava com saudades, há 4 anos que não fazia montanha. Vim com todo o gosto, vim por iniciativa própria e não estou arrependido. Mas a verdade é que Correia dominou todas as jornadas seguintes. Teve como adversário o Guarulhos, que acabou por ficar de fora no Caramulo, e forçosamente também em Mursa com o Subaru Impreza, a não querer colaborar. Luís Silva fez assim por 2 vezes o segundo lugar numa temporada de adaptação ao Citroën C3 R5. Na Senhora da Graça, uma prova de azar para Marco Guerra, que sofreu um despiste na chamada Curva da Pedra. Azar também para Ruben Martins, que bateu com o Citroën Saxo Cup na segunda subida oficial, mas que continuou na terceira. Contas feitas, Manuel Correia garantiu o título de campeão na divisão na Senhora da Graça. Ontem havia o contratempo de haver a chuva, mas eu até gosto de guiar à chuva. Foi anulada a prova, portanto eu até gostava que ela se fizesse para ser à chuva, mas correu tudo bem. Tive que me aplicar para tudo correr bem, portanto faço um balanço positivo. Também faço aqui um balanço positivo, que tornei-me campeão dos turismos, aqui já deste campeonato, portanto para mim foi muito positivo este fim de semana aqui na Senhora da Graça. Para boticas é só mesmo para me divertir, portanto já sou campeão na categoria, no grupo e nos turismos, portanto é só mesmo fazer a rampa para me divertir. Em segunda categoria ficou Carlos Silva, com vantagem de 6 pontos para Luís Silva. As contas da Divisão 1 estiveram quase sempre taco-taco, inicialmente com a liderança de Pedro Coelho Saraiva, mas com Parcírio Sumaviel bem próximo, o que fazia com que Saraiva liderasse a Divisão 1 dos turismos. Em Santa Marta, o piloto da Covilhã sofreu um acidente que o obrigou a ser internado, mas como cumpriu 2 subidas, conseguiu ainda assim vencer. Mas no Caramulo o piloto foi forçado a ficar de fora e Sumaviel venceu. Com vontade de voltar à competição e aos triunfos, Pedro Coelho Saraiva e Parcírio Sumaviel tiveram depois um duelo sem igual em Mursa, rodando separados por milésimas, mas com a vitória a ir para Saraiva. Fisicamente altamente debilitado, mas feliz, psicologicamente fortíssimo. Antes da última subida estávamos a 200 milésimas de diferença um do outro e fomos ao tira-teimas. Eu pensaria que não iria ganhar, mas estou altamente feliz, é a vitória mais saborosa da minha vida. Pelo regresso à competição e por ter tido uma luta tão renhida com um cavalheiro tão educado como é o meu adversário. Queres dar os parabéns ao pai? Sim. Como é que ele é enquanto piloto? É muito bom. Eu gosto muito de ver correr. A luta pelo título ainda estava em aberto na última prova. Parcírio Sumaviel tinha 8 pontos de vantagem, sendo que a última vitória na Senhora da Graça lhe pertencia. Na segunda subida oficial tirou 5 segundos à marca da primeira, rodando em 2 minutos e 50 segundos e cerca de mais 1 segundo na seguinte, o que fez com que perdesse o primeiro lugar na prova, mas não no campeonato. Em segundo do campeonato ficou Pedro Coelho Saraiva, seguido de João Guimarães. Nos GTs a vantagem começou por ir para Gonçalo Manaú. Foi 2 vezes para José Correia, mais uma para Manaú e mais 2 para Correia, que foi assim o mais forte no grupo. Mas as vitórias estenderam-se ao nível organizativo. Para além de ser piloto, Correia representou as cores da JC Group, que deram nome ao campeonato. Este tem sido um campeonato que tem dado alguma visibilidade à JC Grupo e às suas empresas, e acho que está a correr bem. Há muita gente que já conhece a JC Grupo através do campeonato de montanha. Como é que tem sido também a adesão dos pilotos este ano a esta temporada do Campeonato de Portugal de montanha? Tem sido boa, penso que temos é que tentar cativar mais pilotos para que este campeonato ainda se torne melhor do que o que já é. E como é que isso se consegue? Assim, é tentando incutir gente nova para o campeonato, como eu fiz agora que trouxe a minha filha com 16 anos, e tentar puxar mais gente e dar mais visibilidade ao campeonato e aos patrocinadores também, que é para que o campeonato possa ter mais patrocínios. E esperar também que se melhore de ano a ano, e este ano sem dúvida que já se nota essa melhoria. Sim, tem-se notado que o campeonato vem a melhorar de ano para ano, a nível das condições, da organização, portanto cada ano está sempre melhor. O José Correia venceu a divisão com vantagem de 10 pontos para Gonçalo Manaú.
Em protótipos, o que dizer do invencível Rui Ramalho, que em Mursa conquistou o título da categoria e o título absoluto, renovando o triunfo do ano passado. Correu tudo bem, viemos com o objetivo de vencer a rampa e, segundo as nossas contas, já conseguimos ser campeões. Este fim de semana correu tudo bem, muito calor, mas de uma maneira geral correu tudo bem. E agora um mês de agosto para descansar e fazer as últimas provas. Destaque ainda para Hélder Silva, que teve um andamento bem rápido e em Mursa ficou, aliás, na segunda posição por 7 segundos. Rui Ramalho fechou o ano invicto ao conquistar as 8 provas do campeonato. Já Nuno Guimarães em Boticas curvou para a esquerda, mas o carro não agarrou e assim foi a primeira subida oficial. Mas com o carro já afinado no dia a seguir, esteve melhor. Conciliar a rapidez e consistência nem sempre é fácil, mas resultou. Segundo em protótipos e terceiro lugar absoluto conquistado só na última subida, com 3 pilotos a entrarem separados por 3 segundos. A fechar o top 3 dos protótipos esteve Paulo Ramalho, o homem do ano que, apesar das dificuldades prova atrás de prova, não desistiu e foi em Mursa a última prova do piloto. Mais um adeus ao Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, que chegou ao fim e chegou em grande festa. Ainda há o que por definir para a próxima temporada, mas uma coisa é certa, este ambiente nunca vai chegar ao fim. Até para o ano. Minor war.